E a DC era tão inteligente, pessoa maravilhosa, uma pessoa, talvez, uma das mais... Boni, fala sobre sua briga com Roberto Marinho. Depois teve uma briga pessoal com o Dr. Roberto, né? Ele me disse que eu coloquei em risco a empresa. E como o dono da Globo se arrependeu do que disse a ele. Eu disse, desculpe o que eu te disse, eu errei. Boni, fala sobre Regina Duarte. Mas a Duarte resolveu fazer uma coisa louca. E fala sobre a demissão e importância de Dercy Gonçalves para a Globo. O Globo deve muito a algumas pessoas, entre elas a Dercy Gonçalves. A Dercy Gonçalves saiu da TV Globo porque não tinha mais o que ela fazer. De repente, na TV Globo, nossa rainha. De repente, era nossa demitida. Então, Boni ainda revela. Na verdade, a postura do Dr. Roberto em relação aos militares é uma postura... Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei. Então agora vamos pro corte. Depois teve uma briga pessoal com o Dr. Roberto, né? Foi liviano. Na verdade, a postura do Dr. Roberto em relação aos militares era uma postura de respeito, mas não de subserviência. porque tem esse debate. Quando houve a Revolução, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil, Correio da Manhã, todo mundo apoiou a Revolução. E todo mundo achou que ela ia durar meses. E com a morte do Castelo Branco, ela se eternizou. Mas a postura, alguns jornais assumiram a postura contrária à Revolução, foram censurados. Nós fomos também censurados, sem assumir nem posição favorável, nem posição contrária. Dercy Gonçalves era muito censurado. As coisas que às vezes pareciam um tipo de contribuição era censura pesada. A TV Globo era o veículo mais importante no Brasil e nós éramos os mais vigiados, né? Os mais... Vocês tinham que mandar quanto tempo antes o roteiro da novela? É importante, por exemplo, que a gente está falando aqui, lembrar desse período, porque quem deu a concessão para a Globo foi o Getúlio Vargas, no tempo dele eleito. Sim. Depois nos anos 45 a 50. Não Não na período da ditadura. Mas o Dr. Roberto malhava o Getúlio, ele cassou a concessão, ainda no governo dele. Durou uns 2 anos a concessão da Globo, ela não fez nada, foi cassada. Juscelino Kubitschek, num jantar, num guardanapo, restituiu a concessão. Foi assim? E daí para diante, todas as emissoras da Globo, no Brasil inteiro, filiadas, repetidoras, todas elas foram compradas com dinheiro da Globo. O governo militar não deu um só canal da TV Globo, nem do interior, nem do lugar nenhum. Mas é uma mentira que é repetida, né? E mesmo o Dr. Roberto disse, não, eu não quero. Eu quero comprar porque eu não quero ser pressionado por uma coisa que eu dei. Posso ser pressionado por outros motivos. Mas pressionado porque eu recebi um favor, eu não quero. Não quero favores. Então, a Globo nunca recebeu um favor, embora tenha ficado com essa pecha, porque nós fomos os mais censurados. E como que era a época de censura? A época foi uma época difícil para mim, sacrifício enorme. Tudo era eu sempre gostei muito de planejamento, mas eu tinha que planejar capítulo de novela para estar pronto, editado e entregue na censura 20 dias antes de ser exibido. Que é muito e a novela, uma obra aberta, eu precisava da referência do público, grupos, do grupo discussion, para poder elaborar a novela, e eu ter que elaborar a novela com muita antecedência prejudicava a própria história. Então, foi uma coisa difícil. O próprio Roque Santeiro. Uma aguinha aqui, tá? O próprio Roque Santeiro, né, foi censurado a primeira versão, né? A Dercy Gonçalves tinha muita censura de o programa ficar tão curto que... A Dercy Gonçalves saiu da TV Globo porque não tinha mais o que ela fazer. Porque ela primeiro era ao vivo, ela fazia 2 horas ao vivo. Depois ela passou a ser gravada. Começaram a cortar. Aí passou por 1h30, 1 hora. E ultimamente ela tinha 15 minutos de texto permitido, porque não permitiu ficar mais com ela. E foi explicado para ela. Palavrão? O que é? Não, doação de cadeira de roda não pode. Porque vai dizer que o governo é incompetente. Uma coisa assim, desse tipo. Coisa desse tipo. Assim. Nada que tivesse uma lógica. O palavrão já cortavam direto. Já não tinha mais palavrão. Não tinha, era qualquer atitude que ela tivesse. Proteção a um candidato de esquerda, porque ele entrevistou um cara que não era candidato, coisa dessa natureza, né? Ela teve que enfrentar isso aí. E a DC era tão inteligente, pessoa maravilhosa, uma pessoa, talvez, uma das mais importantes. Você conviveu muito com ela? Vida, ela entendeu. Ela era, de repente, na TV Globo, nossa rainha. De repente, era nossa demitida. Então? Eu fui nas caras assim, eu sei. Eu não posso fazer, mas o dia que passar isso, você me traz de volta, pode deixar também. Mas não deixa de ser meu amigo, não. Continua seu amigo. E continua. A primeira oportunidade que eu tive, eu trouxe ela de volta. Ela fez Quem Sou Eu, ela fez várias outras coisas. Trouxe ela para fazer o teatro dela lá na televisão.
A Globo deve muito a algumas pessoas, entre elas a Dercy Gonçalves. E o Rock Santeiro, qual foi o problema? O Rock Santeiro, eles, na realidade, era uma obra do Dias Gomes baseada numa peça que ele fez, o Berço do Herói, que era um herói que havia desertado Da guerra? de uma batalha, e esse herói foi considerado morto, e a viúva porcina ficou viúva, sem nunca ter sido. E esse herói tornou-se um símbolo na cidade, fazia milagres, todo mundo acreditava na imagem dele, tudo. Era um milagreiro. Sei. Então, quando chamava-se o Berço do Herói. O Berço do Herói, que era na cidade onde ele tinha nascido, de onde ele desertou, mas que tinha fugido, e, na verdade ele virou o santo da cidade, né? E aí os militares não gostaram dessa ideia. Aí essa peça foi proibida no teatro. Proibida. E o Dias Gomes resolveu fazer, baseado nela, o Rock Santeiro, tirando a parte militar fora e transformando, em vez de um militar, num fazedor de santos, Sei. que era o Rock Santeiro. Mas um dia o Dias no telefone contou para um outro de esquerda, que era o Ferreira Goulart, assim: estou fazendo o Berço do Herói na televisão sem que a censura saiba. E estava sendo grampeado. Estava sendo grampeado. Putz. Grampeado. E daí a nossa guerra com a censura foi mostrar que o Rock Santeiro não era o Berço do Herói. Ele Já tinha os capítulos filmados, editados. Tinha uns 30 capítulos filmados. Então, Não era o Berço do Herói. Mas a discussão era essa, que a história era baseada, mas que a crítica aos militares não estava lá. E não estava mesmo. E eles foram levando a gente, vamos ver amanhã, depois, troca aquilo ali. E todo efeito Sherazade, e eu tinha que trocar toda noite um pedaço da história. Né? Mas ela chegou a ir ao ar ou não? Não, o programa dessa história vou mandar para eles olharem de novo. E tinha data de estreia já ou não? Não, tinha data de estreia, já estava anunciado. Porque eles davam a impressão de que eu, melhorando, tirando algumas coisas, Ia passar. ia passar. Mas a ideia deles não era liberar. Até o último não, porque eles inventavam, cada coisa que você tinha, inventavam outra. Era 1001 Noite. Aí eu mandei o último capítulo e eles ficaram de responder. Era uma pedido, fizesse isso, tá ok. Tá. Fiz, mandei para eles e estava certo que eu ia exibir. Então. E chegou aí, a novela ia ao ar às 8h30, chegou às 7 horas, um ofício proibindo a novela ser exibida em qualquer horário. E aí? Aí eu tive que pegar um Selva de Pedra e exibir uma reprise. A sorte foi que o Dr. Roberto Marinho topou, fizéssemos o editorial no ar, denunciando, até aquele momento no Brasil, se falava indiretamente em censura. Mas o Dr. Roberto não era declarado assim? Não era declarado, não. O jornal publicava receita de bolo, não sei o que, dizia que estava sendo. Ninguém dizia isso, nós estamos sob censura e vai sair em branco. Então, aí fizemos um texto. O texto foi feito. Submeteram esse texto à censura também? Não, submeteram. Compraram a briga. Não compramos a briga. O texto foi escrito por mim, pelo Armando Nogueira, na íntegra pelo Armando Nogueira, corrigido por mim, por algumas coisas, e pelo Dr. Roberto em outras coisas. E o Dr. Roberto liberou o texto, pediu que se você queria que. Eu disse: não, faça o texto no ar sem assustar ninguém. Caramba. Eles não vão deixar. Vai direto. Então nós fizemos explicando ao público. Nós íamos exibir aquela coisa porque existia no Brasil a censura, que já havia censura nas novelas, que dessa vez havia proibido uma novela inteira, que nós lamentávamos, mas que nós vamos produzir uma novela que já tinha sido aprovada antes, que foi um sucesso, que nós íamos continuar batalhando para liberar o Rock Santeiro. E foi pro ar, foi um sucesso danado. Não, mas a reprise. Mas e os militares, a partir dessa declaração? Os militares ficaram doidos. Contaram relação com o Dr. Roberto. Mas o Dr. Roberto... Figueiredo contou relação. O Figueiredo. Gostava mais de cavalo do que pessoa, né? Mas o Dr. Roberto, ele ficou bravo contigo, falando que você queria destruir a emissora, não foi? O Roberto, embora tenha autorizado, né, ele me disse que eu coloquei em risco a empresa. Que eu devia ter, embora ela acreditasse que não tinha ensinado, que eu não podia ter corrido o risco. Eu fui tomar um frontal, né? Fui para casa do médico, eu vou defendendo a TV Globo. Mas aí no dia seguinte, ele me chamou na sala dele. Vamos assistir os capítulos. Vamos assistir. Eu falei: doutor, vai poder assistir, chamar algumas pessoas. Chamar o Daniel Filho,
chamar o Lima Duarte, que estava no elenco, que assistir o senhor. Não, chama o Daniel Filho só. Mas no elenco não chama ninguém. Tá. Eu quero ver, fazer o meu julgamento. Quero ver até que ponto vocês cometeram um erro. Tudo bem. Assim vai, ele assistiu a novela, terminou e começou a chorar. Por quê? Chorava. Vocês tinham razão. Fui traído. Não tem nada. Não tem nada nessa novela. Não tem nada. Eu não disse, desculpe o que eu te disse. Eu errei. Fui traído. Ele não tinha visto e achava que vocês tinham pisado na bola. Ele acreditou na assessora, estava na última hora. Na realidade, não acompanhou a O luta. processo. É. Nós estávamos brigando, ele não soube disso, nem pediu para ele ligar lá para liberar. Então, Essa história do Roque Santeiro, o Aguinaldo. A partir de agora, vocês façam uma coisa aí. Se não tiver aprovado 20 dias antes, não chama nem pôr no ar. Diga o que nós sempre fizemos. Dessa vez eles nos enganaram, porque eu perguntei se podia chamar, o cara disse, mudando isso, pode. E eu fui mudando, e não resolvi. Não tinha intenção. Essa história. E aí, depois, mais tarde, né? Quando 10 anos depois, Caiu nós estamos procurando uma novela e o Otto Lara Rezende, nós estávamos almoçando. Nós tínhamos até esquecido. A imagem era tão desgastante, né? Da novela, do Roque Santeiro. E o Otto Lara Rezende, e o Roque Santeiro? Todo mundo deu um pulo na mesa. É mesmo. E o Roque Santeiro? Aí saímos correndo. A Janete Claire, para substituir o Selva de Pedra, escreveu as peças Pecado Capital. E foi um dos maiores sucessos. Putz, eu lembro dessa novela. Ela não tinha nenhuma novela na mão numa segunda-feira e a novela estreou 15 dias depois. Recrutamos o Selva de Pedra e estreou o Pecado Capital com a música do Paulinho da Viola e foi um sucesso absoluto, um dos maiores sucessos da história e maior sucesso que as outras coisas anteriores, se você considerar a audiência nacional. Um sucesso total. Mas foi sempre pra gente uma coisa assim, sofrida, né? Eu entrevistei o Aguinaldo e ele contou a história do Roque Santeiro, né? Depois ele foi chamado para escrever, porque o Dias Gomes não quis fazer de novo o Roque Santeiro, foi isso? Teve um momento que a pressão da censura ficou tão grande e o Dias falou assim, não, eu não... Eu quero passar por isso, né? Ou é o que eu escrevi, ou é outra coisa. E o Aguinaldo Silva tirou de letra, porque ele deu um drible na censura, continuou com a história todinha, fez puxou mais para o humor, usou um negócio todinho, fez. De tal maneira que no final, o Dias falou, eu quero escrever o final. E eu falava, não, agora não escreve. Você tem que escrever lá, mas dada a minha ligação pessoal com o Dias, eu tive que contrariar. O Aguinaldo Silva, o Dias vai escrever o último capítulo final, a história era dele. Né? Então ele escreveu o último capítulo. São coisas emocionantes que a gente vive no nosso dia a dia. O Santeiro foi um sucesso absurdo. Regina Duarte, e o Lima Duarte fez o mesmo personagem que ele fazia na primeira versão? Fez o mesmo personagem. Mas mais cômico. Mais cômico, porque ele inventou o negócio lá. E quem ia fazer a primeira vez a Viúva Porcina, que faria bem era a Beth Faria. Não era a Regina Duarte. Mas a Regina Duarte resolveu fazer uma coisa que ela mesmo determinou de operístico. Uma ópera, uma coisa louca, desvairada. Não era assim. Não era originalmente assim. O personagem era personagem sério. A Beth estava fazendo muito bem. Mas essa loucura da Viúva Porcina louca, quem inventou foi a Regina Duarte. A Dercy Gonçalves era uma mulher muito inteligente, e aquela velhinha desbocada e muito engraçada era apenas um personagem. Na vida pessoal, ela era muito diferente. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.